Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Programa Profetizando Vida, chegando mais uma vez para abençoar a sua vida. O programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você mais uma vez. Pois é, hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, é o nosso penúltimo elo dessa campanha A Minha Família no Altar de Deus. E eu quero convidar você, sua família, para estar conosco ali na Igreja Batista Nacional no Campo 20, que é Afonso Cláudio. Vai ser uma noite memorável. Vai estar conosco o evangelista Josemar Dias. Vai vir ministrar a palavra do Senhor e ministrar sobre a sua vida também. Eu creio que será tremendo, será poderoso. Nós temos orado bastante para que Deus possa abençoar as famílias, abençoar os casais, trazer paz, trazer a sua bênção e a sua graça sobre as famílias. Então convido, não deixe de vir participar desse penúltimo elo da nossa campanha A Minha Família no Altar de Deus. Será às 19h30, Igreja Batista Nacional, Campo 20, aqui em Afonso Cláudio. Pois é, hoje o nosso tema é um tema que muita gente fica assim achando dificuldade de falar. Submissão no casamento. Eu vejo muitas mulheres reclamando: mas o apóstolo Paulo era machista porque escreveu que a mulher tem que ser submissa ao marido. Muitos veem grande dificuldade sobre isso, mas é porque não leu o texto completo, lê apenas parte do texto. E quando se lê só parte do texto, então realmente gera muita discussão esse texto. Mas não é um texto de difícil entendimento e nem que precise de gerar tão grande discussão. Começa o apóstolo Paulo dizendo: isso aqui é um texto para marido e para mulher. Então tem mandamento para o esposo e tem mandamento para a esposa. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. E diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, queridos, muitas mulheres, e tem disto: Paulo era machista para escrever um texto desse? Ou a Bíblia é machista? Não. Primeiro vamos entender que esse mandamento não é um mandamento de Paulo. Esse é um mandamento de Deus. Lá no Jardim do Éden, depois que Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou que não comesse, então o Senhor é que disse: olha, que a mulher viveria em submissão ao seu marido e que o marido teria que trabalhar para alimentar a sua casa com o suor do seu corpo, e a terra produziria espinhos e cardos, o qual o homem teria que trabalhar para dela tirar o sustento para a sua família. Então, veja só, por que Deus determinou desta maneira? Porque em todo lugar é necessário que haja liderança. Uma empresa sem liderança vai fracassar. Uma sociedade sem liderança fracassa. Um lar sem liderança fracassa. E então Deus colocou o homem como o líder da sua casa, como aquele que deve não apenas liderar com a sua palavra, mas também com o seu amor e com a sua responsabilidade, com as suas atitudes. Não pensem vocês que liderar é uma coisa fácil. Eu, por exemplo, como um pastor,
líder responsável por uma igreja, eu sei o quão difícil é liderar, receber as cobranças do dia a dia. Às vezes tem pessoas que estão sentadas, às vezes no banco, e dizem, olha, eu gostaria de ser um líder, mas não sabe ele que sobre o líder repousa a responsabilidade de tomar as decisões, às vezes as mais difíceis, e ser aquele que nos momentos difíceis vai dar a direção e vai dar o melhor de si e vai receber muitas cobranças por causa disso. Então é verdade que a palavra diz sim que a mulher deve se submeter ao seu esposo, mas um bom marido, ele não vai tomar decisões precipitadas, decisões irresponsáveis, sem sentar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, para tomar as decisões. Vamos vender essa casa, vamos comprar uma outra, vamos trocar de carro, vamos nos mudar. Ele não decide isso, lógico, sem conversar com a esposa, com os filhos, porque não é só a vida dele que vai sofrer grande mudança com tudo isso. Então eu acho que uma esposa que tem um marido sábio, ela não vai ter dificuldade de ser submissa ao seu marido. E então eu vejo que Paulo, ele coloca, na verdade, dá um mandamento mais difícil aqui ao homem do que, na verdade, deu à mulher, que é de se submeter ao esposo. Quando ele diz para o homem, no verso 23, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Cristo amou a igreja de tal maneira que ele morreu por ela, e assim o marido deve amar a sua esposa, e ele deve amar como ama o seu próprio corpo. As pessoas amam o seu corpo, não ama? E cuida, mantém limpo, faz cirurgia, não é? Vai no salão para poder manter o corpo belo, em ordem. E diz que assim o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para apresentar a si mesmo a igreja sem mácula e nem ruga, mas santa e sem defeito. E assim o marido deve amar a sua esposa, ou seja, cuidar para que ela esteja sempre feliz, sempre alegre. Assim o marido deve amar a sua esposa. Eu penso que nenhuma esposa, uma mulher sábia, tem dificuldade de amar o marido que ama ela, ou seja, a mulher se submete com alegria ao marido que ama ela como Cristo ama a igreja. Ou seja, um marido que está disposto a morrer por ela. Os maridos que às vezes dizem para a mulher, olha, você tem que se submeter a mim. A Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim, mas ele talvez nunca leu esse texto, que diz que ele deve amar a mulher de tal maneira que está disposto a dar a própria vida por ela, que deve amá-la como ama ao seu próprio corpo. Assim deve o marido amar a sua mulher. Então, antes de exigir a submissão que a Bíblia manda, ame com amor sacrificial a sua esposa, de tal ponto que se alguém lançar algo contra ela, você vai entrar na frente, porque você vai protegê-la com a sua própria vida. Eu acho que a mulher sábia vai dizer assim, eu me submeto com alegria a um marido deste, eu me submeto com toda a alegria do meu coração a um marido que está disposto a morrer por mim, a cuidar de mim com o amor com o qual Jesus ama a igreja e se sacrificou por ela. Então, tá vendo? Não é um texto tão difícil de ser entendido, não é? Então, porque as pessoas lê só parte do texto, lê só a primeira parte que diz, mulher, seja submissa ao seu marido. Aí só leu ali, e aí a mulher fica revoltada.
lê o resto do texto. Sente com seu marido, fala assim, vamos ler aqui, meu amor? Vamos ler o texto todo, não apenas uma parte do texto? Vamos ler tudo? E o homem, quando vai cobrar submissão da mulher, lê também a parte que diz que ela tem que ser submissa, mas lê a parte em que você, marido, deve cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, deve amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, e como Cristo deu a própria vida pela igreja, o marido também tem que estar disposto a dar a própria vida pela sua esposa. E aí você vai ver que a sua responsabilidade é maior do que a dela, de que o mandamento pesa mais para você do que pesa para ela. Então, tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças essa palavra do apóstolo Paulo com relação à submissão dentro do casamento. Então, olha, eu sugiro que marido e mulher leiam a Bíblia juntos, leiam esses textos juntos, conversem sobre esse texto e entenda como Deus quer abençoar o casal e quer que o casal viva em harmonia. Sabe, quando Deus criou a mulher, Ele não tirou um pedaço do pé do homem, não tirou uma parte da sola do pé do homem para a mulher viver debaixo da sola do pé do marido. Não, Ele tirou uma costela para que a mulher esteja ao ladinho do homem, esteja ali pertinho dele, e ainda tirou do lado do coração. Tá vendo? Porque Deus quer enfatizar o amor do marido pela esposa e do cuidado que ele deve ter por ela. Isso vai fazer com que a esposa diga, olha, eu amo meu marido e me submeto a ele com alegria. Eu amo meu marido e sou submissa a ele, sim, com alegria, porque o meu marido me ama como Cristo ama a igreja e está disposto a morrer por mim, como Cristo morreu pela igreja. E então, eu creio que não vai haver nenhuma dificuldade a uma esposa dizer publicamente, sim, eu sou submissa ao meu marido. A Bíblia manda isso, mas a Bíblia coloca maior responsabilidade sobre ele do que coloca sobre mim. Porque se coloca sobre mim a responsabilidade de ser submissa a ele, coloca sobre ele a responsabilidade de me amar com amor sacrificial. Olha que coisa linda, né? Isso é para manter o equilíbrio do casamento. Então eu não vejo dificuldade nenhuma nesse texto. Essa dificuldade que muitas pessoas veem nesse texto, eu não vejo. Então, esposa, seja sim submissa ao seu marido e o faça com alegria. E o faça porque é o mandamento do Senhor. Mas converse com ele, sente e fala assim, olha, eu quero que você me ama da maneira que Cristo ama a sua igreja. E eu vou ser submissa a você com toda a alegria do meu coração. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, abençoa, Senhor, cada família onde essa palavra está chegando. Abençoa essa esposa, meu Deus querido, que até hoje não tinha entendido esse texto, Pai, e via tanta dificuldade, mas que ela hoje está vendo, meu Deus querido, que deve ser uma alegria para a esposa amar ao seu marido, até porque o mandamento do Senhor, da tua palavra, meu Pai, e que o marido possa amar a sua esposa com amor tão grande, meu Pai, como o amor que Cristo ama a sua igreja, para apresentar a si mesmo a igreja sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito. O marido deve amar assim a sua esposa e cuidar dela, meu Deus querido, para que ela não envelheça e fique cheia de rugas pelo sofrimento de um casamento sofrido. Que o marido deve entender a sua responsabilidade dentro do casamento. Ó Deus, eu abençoo esta família, Pai, que a paz, que a harmonia, que o amor do Senhor possa estar dirigindo este casal, para que seja, meu Deus, exemplo na vida dos seus filhos, Pai, exemplo na vida de outros casais. Eu oro
em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Pois é, mais uma vez, lembrando aqui que hoje, quarta-feira, dia 22 de maio, nós estaremos ali no penúltimo elo desta campanha, A Minha Família no Altar de Deus. Vai ser tremendo. Evangelista Josemar Dias ministrando a palavra do Senhor, e nós estaremos levantando um forte clamor pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Vem participar conosco. A Igreja Batista Nacional no Campo 20 espera você de braços abertos. Será uma grande alegria ter você conosco. Bom, ficamos por aqui, o programa de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa amanhã, se Deus nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.